Saudações, Dux e Duquesas tricolores. Aqui quem fala é o seu rosto favorito, Duque Tricolor, para mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre Fred, minha experiência no último jogo que vi no Maracanã, né? Eu sei que parece uma um dos vídeos, né, que realmente só para encher linguiça, mas não é, né? Porque esse vídeo ele tem vários detalhes importantes, né, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre eu, né? Não é, esse vídeo, o Duque Tricolor não é apenas sobre o Fluminense, mas sim sobre Fluminense, psicologia e sobre mim, certo? Então é por isso que eu estou colocando esse vídeo como um vídeo que não vai se considerar como um vídeo extra, mas é um vídeo extra, certo? Vamos lá. Inicialmente, eu tenho que falar para vocês que eu não fui ver o último jogo, né, do Fred, que foi o Fluminense versus Ceará, que teve um público de mais de 65 mil pessoas assistindo, né? Porque eu não sou sócio torcedor. E aí já vem um disclaimer aí que a primeira, se eu conseguir monetizar o canal, a primeira coisa que eu quero fazer, se o canal tiver monetizado por bastante tempo, é transformar a primeira renda que eu tiver em sócio torcedor do Fluminense, ou até mesmo se eu ganhar o sócio torcedor do Fluminense por algum motivo aleatório. Para mim tá ótimo. Obrigado, Fluminense, se quiser fazer isso. Paga a gente. Mas vamos lá. Então, o último jogo que eu fui foi o Fluminense Corinthians, né, no Maracanã. Eu estive lá no Maracanã. Eu chorei muito. No meu Instagram tem eu falando sobre o que eu acho do Fred. O Fred realmente ele é uma pessoa especial. Ele é um ser histórico para mim. Muita gente não sabe, mas o Fred veio para o Fluminense no pior momento do Fluminense, que era o Fluminense que estava quase caindo para a Série B, né? E tanto que até mesmo tem aquela musiquinha, né, da Missão Impossível, né, que muito da Globo fez, né, que era a Missão Impossível, o dono da Missão Impossível, que era o Fred. Porque o Fred iria ser o cara que tiraria a gente e no ano seguinte ia dar o Campeonato Brasileiro pra gente. Então, tipo, eu agradeço muito ao Fred, porque o Fred transformou aquele time em um time campeão. A gente tem que contar que realmente no Fluminense Corinthians que eu fui, o Corinthians estava completamente reserva, né? Só no segundo tempo que o Vitor Pereira começou a colocar os jogadores titulares normalmente, mas mesmo assim já era tarde demais e o Fluminense iria aplicar uma goleada de 4-0 histórica, com 2 gols de Cano, um gol de Manuel e um gol de Fred no final. Mas eu quero falar sobre isso depois, tá? Então, o outro detalhe também que proporcionou muito também muita gente indo para Fluminense Corinthians foi essa largada histórica que o Fluminense estava tendo no Brasileirão, né? Até pouco tempo a gente não discutia sobre Libertadores Sul-Americano, né? A gente simplesmente achava que o Fluminense tinha que manter-se na Série A e desde a largada histórica com o Fred ali sempre conversando com os jogadores, a gente conseguiu mais pontos e com isso, se hoje em dia, às 23, do dia 23 de setembro de 2022, está falando sobre jogar Libertadores na fase de grupos, o Fred, mesmo não jogando, mas sim tendo participação ativa em conversar com os jogadores, foi um dos principais responsáveis para manter o Fluminense nessa competição maravilhosa que é a Libertadores. Então, para mim, o Fred tem participação sim nesse progresso todo. Quer saber um pouquinho mais sobre a minha experiência? Você quer saber um pouquinho mais? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, de coração, já que eu estou olhando aqui o Fred, estou quase chorando justamente isso todo. Vamos fazer o triplo C? Vamos, vamos comentar, curtir, compartilhar o canal para manter a relevância do Fluminense, do meu canalzinho, que é um canalzinho pequeno, que cada vez mais vocês assistindo vão cada vez mais deixando relevância e até mesmo curtindo e promovendo comentários. Eu não sei se tem comentários novos, certo? Mas se tiver, eu vou responder com o maior prazer, certo?
Se você não der triplo C, o Fluminense vai cair para a Série C. Você quer que caia para a Série C? Você não quer que caia para a Série C para a gente virar Chacota de novo. Então, vem com o pai aqui para saber um pouquinho mais sobre a minha experiência. O Fred, ele... A gente tinha dúvida se o Fred iria entrar. Isso é muito interessante para falar sobre isso, né? Porque o Fred, ele estava com problema nos olhos, né? Tava realmente sem conseguir enxergar muita coisa, né? E realmente a possibilidade mesmo era só mesmo de ele participar do evento, né? Não era nem para ele realmente jogar de verdade, mas sim só para participar justamente do último jogo que ele entrava, né? Havia uma preocupação muito grande na saída do Fred, porque a gente não tinha um centroavante com goleador, e hoje temos o Cano. Novamente, no dia 23 de setembro de 2022 é que eu estou falando eu estou fazendo esse vídeo, certo? Então, para mim, realmente se aliviou justamente pelos 2 gols que o Jamaicano fez, que a gente acreditou assim, não, a gente realmente tem um cara que substitui o Fred à altura, e esse cara é Germancano. A minha experiência e emoções dentro ali foi muito grande, né? Eu chorei muito por saber que aquele ali seria o meu último jogo, porque eu sabia que eu não teria chance de ver, ver o Fred no seu último jogo contra o Ceará, certo? Naquele 2-1. Realmente, que bom que no último jogo do Fred o Fluminense ganhou, né? Com bastante dificuldade, foi, mas a gente ganhou. Eu até sei que, assim, que eles tiveram algumas chances ali também contra o Ceará, mas já que eu tô falando da minha experiência, né, no Maracanã, eu tenho que falar sobre somente o Corinthians, né? E o Corinthians, tipo, a emoção, mesmo ela tendo aquilo tudo ali, cara, sinceramente mesmo, era um conto de fadas, né? É uma coisa que eu fiquei vendo todos os comentários dos torcedores do Corinthians. Eles falaram assim, cara, se fosse para fazer um conto de fadas, um conto de fadas sobre esse jogo contra o Corinthians, o último passo era o gol de Fred. E ele simplesmente chutou, não sabendo como que estava ali a bola. Ele simplesmente só pegou a bola e chutou, desviou no zagueiro e entrou. Tipo, você quer alguma coisa mais Fred do que ele chutar a bola, desviar alguém e fazer o gol? Com problema nos olhos? Cara, não tem mais nada do Fred. Mais Fred do que isso. Normalmente, eu fiquei vendo lá vários corintianos falando sobre isso tudo, falando sobre que não é possível, isso aqui foi escrito, isso daí foi um script do jogo, entendeu? O gol de Manuel, que era o antigo jogador do Corinthians, os 2 gols de Emancano, para mostrar que o Fluminense tem centroavante goleador, que não é o fim do centroavante goleador do Fluminense, e o gol do Fred, no finalzinho. O Fred fez o gol, todo mundo vibrou, o juiz pegou a bola e foi para o abraço. Precisa de mais alguma coisa? Né? Novamente, né? Eu vou lembrar lá atrás. A gente estava indo para a Série B, ele entrou e fez a história. Muita gente acha que somente de títulos se faz um grande jogador, e não é. Às vezes o cara que te tira daquela roubada é a melhor coisa possível. Então, atualmente, o que está acontecendo agora com o Fred? O Fred agora está sendo pesquisado sobre se em qual parte do departamento de futebol ele vai fazer parte. Eu acho que ele vai fazer parte, certo? Eu acho que o Mário Bittencourt vai ser reeleito e ele vai utilizar o Fred também para ser reeleito. Eu não acho de errado, porque muito do que o Fred veio foi por conta do Mário Bittencourt. Acho que as pessoas têm que se lembrar disso, né? Então, muito obrigado, Fred. Tom, tomara que você vá bem nessa carreira
vitoriosa, né, no Fluminense agora como gestor de futebol, não mais como jogador. Que bom que você vai ter ainda mais acesso aos jogadores do que nunca, né? E aí, você? Qual foi o seu último jogo vendo o Fred no Maracanã? Ou se você não é um torcedor do Maracanã, qual que foi o jogo que você mais vibrou no Fred? Foi aquele Palmeiras com aquele gol de puxeta que ele fez? Foi foi o foi um dos últimos gols ali que o Fred fez para saída da gente da Série B? Foi que jogo? Eu quero saber um pouquinho, né? Então faz uma coisa para mim, pra, me ajuda para te ajudar. Deu tempo você? Comente, curte, compartilhe, tá? Deixa pro pai aqui que a gente fala sobre isso, tá bom? Saudações tricolores. Muito obrigado a todos. Falou, valeu e tchau, tchau.